Primeiramente, eu gostaria de esclarecer que Deus nunca está em silêncio. Primeiramente, porque nós temos a Bíblia, que é a palavra de Deus, que é viva e eficaz. Então, a qualquer momento, de qualquer lado do mundo, você pode abrir a sua Bíblia e lá estará a voz de Deus a falar com você. E o Espírito Santo irá ministrar a sua palavra e a sua vontade no seu coração. Mas neste vídeo, especificamente, eu estou tratando do silêncio de Deus de maneira mais específica. Como? Quando eu estou tomando uma decisão, quando eu quero uma resposta de Deus acerca de algum problema, quando eu quero uma resposta, uma explicação de Deus acerca de alguma circunstância ou de situação que tenha acontecido na minha vida, e eu não sinto que há uma resposta específica de Deus para mim, eu não sinto no meu coração que aquela resposta que eu estou tendo é adequada para aquilo que eu pedi. Então, durante esse silêncio de Deus, nós costumamos nos sentir abandonados, perdidos, sem direção, sem rumo, ou até mesmo a gente se sente meio esquecido, que Deus não está se importando com as minhas questões, Deus não está preocupado com aquilo que eu estou sentindo. E na verdade, irmãos, isso é um sintoma, é um indício de que a nossa fé, ela é uma fé sentimentalista, ela é uma fé emocionalmente dependente. Ora, nós somos seres humanos, não temos como desvincular nossa área espiritual da nossa área emocional. No entanto, a nossa fé, ela deve estar respaldada não naquilo que sentimos, mas na verdade. E o que é a verdade? A palavra de Deus é naquilo que Deus é e que não muda. Então, quando nós temos essa fé, Deus às vezes fica em silêncio para que permita que nós possamos passar pelo momento de moldação. Então, o silêncio de Deus passa a ser uma ferramenta pedagógica na minha e na sua vida. Assim, Deus quebra a nossa dependência emocional e constrói dentro de nós a nossa dependência espiritual em Deus. Por que é necessário fazer isso? Porque a dependência emocional em Deus, ela não é a dependência ideal ou verdadeira. Por quê? Ela depende da minha emoção, de como eu me sinto diante de Deus e não apenas de como Deus verdadeiramente é para mim. Então, a minha fé emocional, ela se baseia naquilo que eu sinto, naquilo que eu acho, naquilo que eu penso, naquilo que eu penso sobre a resposta que Deus me deu, ou o que eu penso a respeito do que Deus faz ou do que Deus não faz. Então, essa é uma fé sentimentalista, é uma fé fraca. A fé que Deus quer criar em nós é uma fé inabalável. A fé bíblica, ela é uma fé que não depende do que nós vemos ou do que nós sentimos. Mas, pelo contrário, o que nós vemos e sentimos, ele se molda ao que nós cremos. Esta é a fé que Deus deseja operar em nós. E muitas vezes ele faz isso através da sua ferramenta, que é o silêncio. Quando Jó estava passando por toda aquela luta e aquela prova que todos já conhecemos, é uma história muito falada, Deus não veio até Jó explicar. Hoje nós sabemos o porquê Jó passou por tudo aquilo. Temos a Bíblia, onde foi registrado, onde foi narrado o acontecimento. Mas quando Deus vem até Jó, ele não vem explicar o porquê permitiu aquela situação ou porquê que aquela situação se desenrolou até tal ponto. Pelo contrário, Deus vem a Jó e como uma escritora diz, ele responde ao mistério de Jó com o seu próprio mistério. E Deus vai dizer a Jó: eu sou o Deus quem criou todas as coisas. E ele vai detalhar a grandiosidade de quem ele é. Um Deus que criou coisas grandes e que são ao mesmo tempo magníficas em seus detalhes. Um Deus tão poderoso é quem ele é. Deus praticamente respondeu a Jó dizendo a mesma coisa que ele disse a Moisés: eu sou quem eu sou. Eu sou Deus. Eu estou presente em todos os lugares. Eu não estou alheio. Eu estou presente de maneira efetiva. Eu estou prestando atenção em tudo. Então, Deus se revelou a Jó mostrando que ele estava ali. Ele estava ouvindo os questionamentos de Jó. Mas ele não se preocupou em corresponder a esses questionamentos, mas em apenas dizer quem ele era. Deus relembrou a Jó quem Deus era. Enquanto todo aquele percurso de silêncio de Deus, algo que poderia ter sido esquecido, mas que Jó nem acabou esquecendo. Ele estava num momento difícil de questionamentos. Mas Deus relembrou a ele que ele é o Deus que tem controle de todas as coisas. Eu estou com um livro aqui, Sofrimento Nunca é em Vão, de Elisabeth Elliot. E ela diz que em minhas próprias tribulações e sofrimentos, Deus não me deu explicações, mas ele veio a mim como pessoa, como indivíduo. E é disso que precisamos. Muitas vezes, no momento difícil, nós
não queremos uma palavra amiga, nós queremos alguém que esteja ali, presente. E o silêncio de Deus, ele ecoa uma palavra que diz: confia em mim. O silêncio de Deus é Deus se fazendo notar-se, fazendo sua presença ser notada, mesmo quando ela não é explicada ou demonstrada da maneira que esperamos. É no silêncio de Deus que nós notamos a presença de Deus, sem precisar de terremotos ou ventos impetuosos. E a presença de Deus, ela passa a ser uma certeza e não uma dúvida. E ela passa a nos bastar. Então, o silêncio de Deus, ele molda a nossa fé, que não depende mais de sentimentos, de sentir que Deus está aqui, de ouvir a voz de Deus, mas é uma fé inabalável, uma fé que crê, uma fé que depende espiritualmente. E é neste momento em que a companhia de Deus vale mais do que as suas palavras. Porque as explicações de Deus são muito boas, as palavras de Deus são maravilhosas, mas nada se compara à presença de Deus. Então, diante da circunstância, das questões, diante da sua dúvida, da sua decisão, Deus permanece aí do seu lado. E muitas vezes nós só precisamos disso, de saber que Ele está ali. A companhia de Deus é mais valiosa do que qualquer explicação. Eu prefiro confiar do que entender. Eu prefiro ter o Senhor aqui, mesmo que eu não entenda. Então, o entender passa a ser algo secundário, porque a presença do Senhor passa a nos bastar. Esta é a fé que Deus quer produzir em nós, e é esta a fé que o silêncio de Deus produz. Espero que esse vídeo tenha edificado a sua vida, porque ele é resultado de uma obra de Deus também na minha vida. Que o Senhor continue nos fortalecendo uma fé salvífica, verdadeira, respaldada na palavra de Deus, uma fé que não duvida, uma fé que não é emocional ou sentimental, que não depende do que eu acho, mas depende de quem Ele é e que não muda e não há sombra de variação. Amém.